Olá, nesse vídeo eu vou te apresentar a ferramenta que eu utilizo para estar desenhando os meus layouts. Mas primeiramente eu vou te explicar como é a forma tradicional de se desenhar um layout conforme o link. A forma tradicional de se montar um layout é utilizando uma folha grande. E qual que é o tamanho dessa folha? Vai depender do local que está sendo analisado. Então nessa folha vai ter que caber o desenho desse local que você está analisando. Normalmente eu utilizo a escala 1:100, ou seja, 1 centímetro para cada 1 metro desse local. Essa é a escala que eu utilizo para estar desenhando e analisando o meu layout. Dentro dessa folha grande, pode ser um A2, até mesmo um A3 você pode estar utilizando, se for um local pequeno. Você vai estar recortando papelão com os elementos que vão estar dentro desse layout. Que são as prateleiras, bancadas, os porta-pallets, os produtos, equipamentos. E você vai estar recortando esse papelão na dimensão que eles correspondem conforme a escala escolhida. Então, se a escala for 1:100, como explicado, você for medir um porta-pallet 2 metros e 30 centímetros de comprimento por 1 metro de profundidade, você vai estar recortando um papelão na dimensão de 2,3 centímetros por 1 centímetro de largura. Dependendo do tamanho do layout, essa forma é bastante trabalhosa e necessita uma precisão no recorte dessas peças, dos elementos. Porém, ela vai ser extremamente fácil para você realizar a movimentação dos elementos e visualizar o fluxo de movimentação das peças, como vai fluir as pessoas, a movimentação dos equipamentos, dos produtos. Você vai visualizar as interferências e é fácil de estar analisando um grupo. Você pode estar criando um grupo, apresentando layout e realizando a movimentação desses elementos e explicando como vai ser o fluxo diante de um grupo. Então, essa forma é bastante legal para estar estudando, mostrando e analisando em grupo. Nos dias de hoje, há uma forma de apresentação para a alta diretoria que pode trazer mais impacto positivo para você. Isso é um layout em 3D, pois além de parecer algo mais profissional, vai facilitar a visualização para as pessoas que não participam ativamente no Gemba, porém são stakeholders importantes para o projeto. Então irei te apresentar um programa que irá te ajudar a desenhar o layout, facilitando a visualizar as interferências, enxergar o fluxo de movimentação, posicionamento dos elementos e apresentação para os envolvidos, para os stakeholders. Esse programa se chama SketchUp, que foi desenvolvido pela Trimble e posteriormente foi comprado pela Google. Ele é um programa fácil de usar e intuitivo, inclusive para pessoas que não sabem utilizar o AutoCAD ou outros programas de layout. E o melhor de tudo, ele tem uma versão gratuita, na qual terá funções suficientes para você desenhar o seu layout. E aqui ao fundo, você acompanhou desenhando uma linha produtiva em velocidade acelerada, utilizando SketchUp. E você deve ter se perguntado onde que eu desenhei, como que eu desenhei esses componentes que eu estou movimentando, copiando e colando e multiplicando eles pelo layout. Esse componente é possível baixar eles prontos, por exemplo, as bancadas, porta-pallets, os racks, carrinhos, equipamentos. Isso é chamada biblioteca. Aqui no layout já deixei copiado algumas bibliotecas e só vou posicionando nos locais, o que facilita e muito o trabalho. Nos próximos vídeos eu já vou estar ensinando os comandos básicos para você iniciar a desenhar o seu layout e apresentar os seus projetos de uma forma mais profissional. Nesse vídeo eu vou começar a ensinar vocês a como iniciar o desenho de um layout. Então eu vou começar desenhando as colunas, fazer o piso, as paredes. Então vamos lá. Então vocês já estão vendo aqui a tela. Então o SketchUp aqui, vamos utilizar o comando retângulo, pressionando a tecla R. Vamos desenhar iniciando com a primeira coluna aqui. Logo aqui no canto, no canto inferior direito, vocês vão ver a dimensão. Então eu posso digitar a dimensão que eu quero aqui. Então vou desenhar uma coluna de 30 centímetros por 30, vai ficar um quadrado. Vamos selecionar a opção selecionar e mover esse senhor aqui da frente. Então você pode utilizar a tecla de atalho espaço para seleção, ou pode clicar aqui nesse ícone aqui da flechinha, e para mover pode ser esse ícone aqui, logo aqui no canto
aqui na parte superior, ou a tecla de atalho, a letra M. Então vamos mover ele aqui para o lado, certo? O botão do meio, se você pressionar, você gira ele, então vamos ver aqui. E vamos apertar espaço para selecionar esse quadrado que nós desenhamos. E vamos criar um grupo para ele. Criei um grupo, certo? Então agora ele se tornou um grupo, ele é um componente inteiro. Quando eu clicar, eu não preciso mais selecionar cada aresta dele. Então só clicando nele, ele já seleciona inteiro. E vamos criar mais quatro colunas dessas. Então, se no chão de fábrica nós medimos e o vão entre colunas seria de coluna a coluna, face a face, é de 5 metros, então nós podemos pegar aqui, selecionar a opção mover, a letra M, selecionar o canto, pressiona a tecla Ctrl e vamos mover. Ele já vai fazer uma cópia desse componente. Então vamos colocar aqui no canto inferior direito ali, eu já digito a distância que eu quero. Seria 5 metros de face a face. Então 500. Digitei. Então eu posso multiplicar ele, eu não preciso estar fazendo desenhando cada coluna. Então eu quero mais 4, aperto o asterisco, o número 4, ele já vai multiplicar por 4 essas colunas. Então nós já temos 5 colunas, eu já tinha desenhado uma, queria mais 4, então por isso que eu coloquei vezes 4. Então nós temos todas essas colunas aqui. E da mesma forma, selecionando tudo, eu posso fazer uma cópia que seria o outro lado do barracão, da coluna. Então, vamos imaginar que tem uma distância de 15 metros, não, vou colocar 10 metros de largura. Então, o barracão, posso colocar aqui 1000 centímetros. Então, aí estão as colunas do nosso barracão. Vamos agora desenhar as paredes. Então podemos pegar aqui a parede. Vamos supor que essa parede aqui tem 15 centímetros de espessura. Então aqui nós pegamos o ponto médio desse quadrado, como ele automaticamente já dá, de cada aresta, ele já dá o ponto mediano do grupo. Então eu posso colocar aqui 15. Aí você poderia estar digitando também a distância total, que seria 2030. Ponto e vírgula 15. E ele já vai desenhar essa parede. Vamos fazer a outra parede aqui também. Utilizando a barra de rolagem, você dá zoom, zoom in, zoom out. E vamos fechar esse barracão. Fácil, certo? Então aqui nós podemos estar apagando. Então aqui nós já temos as nossas paredes e mais para frente vamos estar levantando elas. Nesse primeiro momento não é interessante estar já levantando elas, pois elas podem estar atrapalhando. Então uma das opções é eu criar um layer. Vamos criar um layer para as paredes. Certo? Olha, eu estou trabalhando no layer 0. Vamos criar um layer aqui chamado parede. Então o que eu vi nessa opção camadas aqui no canto direito. Se ela estiver escondida é só clicar aqui em camadas, vai aparecer a opção. Clica no botão mais e vai aparecer a opção para estar criando mais um layer. Então essa opção layer parede. Aqui o layer 0 é o piso. Então aqui basicamente nós já temos o barracão. E eu já tenho algumas bibliotecas salvas para ajudar
Aqui temos algumas bancadas, vamos ilustrar aqui, vamos colocar esses itens, vamos selecionar eles, então tecla espaço, clique em cima, segura a tecla Ctrl, você pode ir selecionando os grupos. Então vamos mover eles, depois de selecionar, aperta a letra M, a tecla de atalho, vamos trazer eles aqui para dentro da fábrica. Temos um flow rack, uma bancada de trabalho e o operador aqui. Vamos desenhar aqui um corredor. Vou desenhar um corredor aqui. Então, com a letra T aqui, ó, selecionando esse ícone aqui da trema, nós podemos medir a distância de um ponto a outro. Então, clica aqui e vamos ver qual que é essa distância aqui, ó. A distância é de 10 metros. Vamos criar um corredor aqui no meio. Então, um corredor aqui no ponto médio. Aqui é o ponto médio. Vamos colocar, medir aqui, colocar corredor de 1 metro. Então, 50 centímetros para cá, 50 centímetros para cá. Certo. Então, ele já vai marcando, esse tracejado aqui é a marca. E vamos apagar, então, essa linha aqui do meio, aqui, que seria somente o centro. Aqui. Apaguei. Então, esse aqui vai ser o meu corredor. Agora, vamos criar a linha, que seria a fita, pode ser uma pintura na fábrica. Então, coloca aqui nesse ponto. E vamos trazer até aqui. Segura. Podemos vir aqui. Então, vamos colocar uma faixa de 8 centímetros, é mais ou menos a largura de uma fita. 8 centímetros por 2000. Então, nós temos essa fita. Aqui a mesma coisa nós podemos fazer aqui. Coloca da direção que nós queremos criar o retângulo, a forma. Podemos fazer a mesma coisa, não precisa chegar na outra aresta, então seria 8,2000. Ele já vai chegar naquele ponto. Então, segurando a tecla Shift, nós podemos mover aqui, caminhar, que seria equivalente a utilizar essa mãozinha aqui, que a tecla de atalho é a letra H. Então, aqui vamos rodar. Vamos apagar agora essas linhas marcadas com a trena. Marquei. Então nós já temos o nosso corredor aqui. Apertando a tecla espaço. Vamos pintar. Então aqui no canto direito nós temos a nossa barrinha. E vamos escolher a cor amarela. Clica na cor amarela e vamos pintar a nossa faixa. Vamos pintar o nosso chão também. Nosso chão, vamos pintar ele de fumaça branca. Essa fábrica está ficando bonita aqui, ó. Certo? Então, vamos posicionar a nossa bancada. Nossa bancada de trabalho eu vou colocar aqui próximo ao corredor. Selecionei o item. E vamos mover ele. Vamos vir aqui na opção mover. E vamos colocar ela aqui no canto. Muita atenção na hora de mover, como é um item 3D. Então vamos mover por coordenada. Aqui é possível ver que ele trava em um sentido. Ó. Aqui você está vendo esse tracejado na cor verde. Isso quer dizer que ele está movendo somente nesse eixo verde, certo? Então, quando estamos movendo o item 3D, vale a pena mover eixo a eixo, em vez de fazer tudo na diagonal, senão você vai começar a ter uns objetos voando. Então, agora vamos mover ele aqui no eixo vermelho, certo? Vamos posicionar a nossa prateleira aqui. Agora nós queremos girar essa prateleira. Eu quero deixar essa parte de trás aqui para o corredor, que seria a parte de coleta do abastecedor. Então, tem essa opção de girar aqui, é esse ícone aqui, e vamos escolher. Você pode ver que o ícone vai mudando conforme eu vou mexendo ele aqui, ó. Então, se eu quero girar ele
em relação ao eixo verde, ele trava aqui. E aqui seria no eixo azul. Também ele pode girar também no eixo vermelho, aqui dando opção. Só que eu vou querer girar ele no eixo azul. Então, para não ter confusão, eu posso utilizar as setas do teclado como atalho. Se eu apertar a tecla para cima, ele, em qualquer posição que eu clicar aqui, ele vai travar para eu girar no eixo azul, certo? Então, no eixo azul, ele vai fazer esse giro aqui, que é o giro que eu gostaria. Agora, se eu quisesse girar ele no sentido do eixo verde, eu aperto a seta no lado esquerdo, seta para a esquerda, clico no ponto de referência e olha o giro que ele vai dar se for no eixo verde. Só que não é isso que eu desejo, né? Então, mas eu posso estar girando ele aqui nesse sentido. E a mesma coisa para o eixo vermelho, eu posso apertar a tecla direita para ele dar esse giro. Então, qualquer ponto ele vai travar aqui, certo? E vamos dar um giro. E esse é o giro que ele vai dar no eixo vermelho. Vai ficar travado. Mas eu não quero isso. Então vamos mover ele aqui. Voltamos. Vamos mover ele aqui. Vamos posicionar ele aqui mais ou menos. Certo? Então aqui nós temos a nossa bancada de trabalho. Posicionado. Vamos colocar o operador. Então vamos fazer assim. Vamos mover ele então primeiro em um eixo. E depois no eixo vermelho. Nós podemos utilizar também a mesma coisa, podemos estar utilizando a seta. Então, se eu quero travar ele, para ele se movimentar somente no eixo vermelho, aperto para a seta para a direita, ele vai travar para movimentar aqui. Mesma coisa da rotação. Então, vamos posicionar ele mais ou menos aqui. Vamos colocar um pouquinho mais próximo da bancada. Ó, pode ver que ele já está voando aqui, ó. Então, vamos endireitar ele. Tá voando aqui. Vamos pegar o ponto, vai ser minha referência, vai ser a sola do sapato dele. E vamos mover ele para o chão. Então, para eu mover ele para o chão, eu vou apertar a seta para cima, que é o que eu quero só movimentar ele no eixo azul. Então, quando ele trombar aqui com algum objeto, ele já vai travar automaticamente. Então aqui teve a primeira interferência, ele já travou. Então o meu operador não está voando aqui no layout. Então posicionando ele novamente aqui, vamos posicionar ele aqui. Próximo bancada. Então aí vocês podem ver que ele está na bancada. Vamos posicionar aqui o nosso rack. Vamos ver se ele vai caber aqui do lado. Nosso rack não vai caber aqui do lado. Então, vamos posicionar, depois nós movemos tudo junto aqui. Mais ou menos isso aqui. Vamos selecionar então. Aperto espaço, seguro Ctrl, seleciono os 3 objetos. Tecla M de mover. E vamos mover ele aqui primeiramente aqui para o lado direito. E depois vamos mover aqui nesse sentido. Então aqui nós podemos ver, nós já posicionamos. E caso a sua fábrica tiver esse mesmo sentido, nós podemos utilizar o mesmo comando que nós utilizamos para a coluna. Nós podemos selecionar os itens que nós gostaríamos de copiar. Espaço. Seguro o Ctrl. Agora aperto o M de mover e somente aperte o Ctrl uma vez e solte. Você vê que na setinha ali fica um mais. Ó. Se apertar de novo, ele sumiu mais. Agora eu vou apertar o Ctrl novamente ali na setinha, ali ficou um mais embaixo. Então isso quer dizer que ele vai fazer uma cópia dos objetos selecionados. Então nós podemos selecionar aqui
e colocar a distância que nós gostaríamos de ter entre os pontos. Vamos colocar uma distância de 5 metros entre eles. E vamos supor que nós temos 4 bancadas. Então eu quero mais 3, além da que eu selecionei, eu quero mais 3 cópias ali. Ele já vai copiar automaticamente esses itens aqui. Então seria basicamente isso aqui, alguns comandos básicos, né, de cópia. Pode ver que ele é bem simples. Vamos levantar as paredes. A opção de levantar as paredes seria o pull, que é a letra P, ou você pode clicar aqui nesse ícone aqui, logo em cima, e nós vamos selecionar o que nós gostaríamos de estar levantando a parede. Então, seleciona aqui essa parede, vamos digitar aqui a altura, vamos colocar uma altura de 4 metros, então 400 centímetros para cada parede. Então, seleciono 400. Seleciona aqui 400 e aqui é a mesma coisa. Se você não quiser editar, você pode ir e pegar algum ponto de referência aqui, ó, para ficar da mesma altura. Ele já selecionou e ficou aqui da mesma altura. Ok? Então aqui nós temos a nossa fábrica. É lógico que você vai me falar aqui, ó, que aqui nesse corredor, vamos imaginar que aqui é uma porta. Então vamos apagar essa parede aqui. Vamos criar algumas linhas aqui, só para eu conseguir fazer o corte. Então seria a letra L, ou aqui representada aqui por esse lápis. Então selecione essa opção aqui. Desculpa já ter apertado o atalho aqui, eu já estou meio acostumado. Então vamos criar essas linhas aqui para conseguir apagar essa parede. Então vem aqui, vamos criar essa linha aqui. Vamos apertar a seta para cima, que eu quero fazer ele na vertical, não confundir os eixos aqui. Então criei aqui esses itens. E agora a borracha, eraser. Então pode ser a tecla de atalho E. Vamos selecionar, ou selecionar e apertar o delete, o clássico delete. Então aqui eu também posso selecionar o eraser e apagar aqui. Então você pode ver que ficou aqui. Vamos apagar esse aqui. Aqui. Certo? Então aqui ficou oco. Vamos criar um retângulo para fechar essa parede aqui. Fechou. Fechou. Certo? Então aqui nós temos a nossa porta. Depois mais para frente vou estar mostrando. Vocês podem estar colocando uma porta, criando, pode ver o que quiser. Então aqui é a mesma coisa, podemos estar criando. Vou criar então somente a minha externa, para ficar igual ao outro. Selecionar. Selecionar esses aqui que eu não quero. Ops. Vamos dar o famoso Ctrl Z. Para retornar e apagar mais esse aqui. E fechar aqui com o retângulo, tecla de atalho R e fechar essa parede. Então aqui nós temos a nossa fábrica, inicialmente a nossa fábrica básica. Então aqui você já aprendeu os comandos de retângulo,
fazer a pintura, de subir a parede, fazer cópia, movimentar, certo? Na próxima aula vamos ver outros comandos para aprimorar o nosso layout. Até a próxima. Olá, e vamos lá para mais uma aula de SketchUp. E nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que é bastante utilizadas no desenho de um projeto, que vai ser a fita métrica, o mover, rotar e a escala. Aqui está os seus atalhos aqui, ó. Fita métrica seria trena, o atalho a letra T, o mover, a letra M, rotar, que seria o girar, né? Então o atalho seria a letra Q e a escala, que seria o atalho com a letra S. Então vamos lá para o nosso layout. Inicialmente vamos aprender a utilizar a ferramenta Trena, fita métrica, que vai ser simbolizada por esse ícone aqui, né? Nós podemos estar selecionando a fita métrica aqui, ou utilizar a letra T, ou clicar nesse ícone aqui, ó. Então, o porquê vai ser a primeira ferramenta? Porque antes de você mover algum objeto, você precisa saber aonde você vai deixar esse objeto. Então, você precisa tirar as medidas no seu layout e posicionar. Como vamos estar posicionando algum item conforme alguma distância? Primeiro, depois de selecionar a ferramenta, nós vamos estar selecionando um ponto de início e vamos digitar a distância que nós gostaríamos de ter. Aqui, por exemplo, eu gostaria de estar colocando esse equipamento aqui, ó, essa borda, eu vou colocar a 1 metro de distância da parede. Então eu clico aqui na aresta da parede, dou a direção aqui, ó, ele está com 68 centímetros,1. Nós podemos ver aqui no canto aqui, ó. Podemos ver aqui no canto a distância. Então, mas eu não gostaria que estivesse com 68 centímetros. Gostaria que fosse 1 metro de distância. Então, eu vou digitar 100 centímetros. Pode ver ali embaixo, eu digitei. Aqui embaixo ele vai aparecer. Tá bom? Então, vou digitar aqui novamente 100. Então, eu já dei uma medida. Essa linha tracejada significa que aqui seria 1 metro de distância da parede. Então, eu vou posicionar aqui. Posso selecionar, então, vou utilizar a ferramenta selecionar. Pode estar utilizando a tecla de atalho, o espaço, a tecla espaço do teclado, ou estar clicando no ícone. Então, vou selecionar esse objeto aqui, juntamente com selecionar todo o objeto aqui. Então, nós podemos vir aqui, selecionar todo ele. E para mover, vamos utilizar a ferramenta mover, que é tem a tecla de atalho, a letra M, certo? Então, vamos lá, tecla M, e posicionamos na linha aqui. Então, é só clicar o ponto que você gostaria que estivesse, vai ser o seu ponto de referência, e aonde você quer colocar. Então, se eu colocasse a caixa, um ponto aqui da caixa, selecionasse aqui um ponto da caixa, ele vai travar aqui nesse ponto, e nessa linha de referência da trena. Então, se eu quisesse essa linha interna que fosse a 1 centímetro, então, ó, ele trava justamente aonde você clicou. Então, ó, aqui ele travou aqui, ó. Eu cliquei. Se você quer a borda externa, nós podemos estar colocando e ele vai travar aqui. Então a gente seleciona, ó, podemos estar selecionando aqui essa aresta aqui, ó, da caixa. Então ele vai travar justamente nesse ponto que você clicou com a ferramenta mover. Então, vamos deixar aqui essa borda externa aqui, ó, gostaria. Mas para posicionar um objeto corretamente, você vai precisar pelo menos de 2 dimensões. Então aqui eu coloquei aqui no eixo X, eu já selecionei.
coloquei a 1 metro de distância. Aqui eu gostaria de ter, vamos colocar aí 50 centímetros aqui, ó, da linha da gestão visual aqui, da faixa de trânsito aqui da rua da nossa fábrica. Então eu clico da onde eu quero iniciar, dou a direção e digito a distância que eu gostaria que tivesse. Então 50 centímetros, 50, posicionou. Então, clicando a tecla de atalho M novamente, seleciono aonde gostaria e ele vai dar justamente na intersecção aqui. Então, posicionei o item. Então, isso aqui é uma forma de estar movendo e utilizando a trena. Então, nós também podemos utilizar a trena como outras utilidades. Temos outras utilidades para a nossa trena, por exemplo, saber qual é a dimensão dessa máquina. Então, vou colocar no ponto até onde, ó, ela tem 299 centímetros, praticamente 3 metros. Vamos medir aqui, ó, esse carrinho, quanto que está aqui, ó, de largura. Ó, 78 centímetros. Aqui, ó, essa borda aqui, daqui até aqui. 78 por 78 esse carrinho. Então nós podemos tirar a medida então da trena. O quanto nós temos de corredor na parte externa, temos 1,10 metro. Quanto nós temos aqui de área útil de fábrica? Então, 407 centímetros, 4,07 metros. Então, a trena, nós podemos fazer medidas também no nosso layout. Então, depois de utilizar essas linhas de referência, nós podemos selecionar ela e apertar Delete no teclado, clica nela e aperta Delete, ou nós podemos usar a ferramenta da borracha, o Eraser, que é a tecla de atalho, a letra E de Eraser. Então, nós podemos clicar nela, na ferramenta, e apagar também essa linha de referência que nós colocamos. Então, isso aqui é uma forma de estar utilizando essas ferramentas. Então, mover. Você vai estar movendo os objetos. Mas você viu que eu tive uma dificuldade aqui para estar selecionando, porque temos vários objetos aqui nessa caixa metálica. Então, temos aqui essa fase de gestão visual. Temos mais a caixa, temos várias linhas aqui, ó. Temos vários objetos. Então, para facilitar a movimentação que você for fazer dentro do seu layout, nós podemos criar grupos, né, que é o caso aqui, por exemplo. A caixa está criada um grupo, ela tem um conjunto de várias linhas aqui, ó, mas se eu clicar nela, já seleciona ela inteira. Então nós podemos criar grupo. O que vai facilitar essa criação de grupo? Quando você for mover, você for utilizar a ferramenta de escala, aumentar, diminuir ela, girar, quando você clicar, ela já vai selecionar o conjunto inteiro. Então, para isso, nós vamos criar um grupo. Então, para isso, vamos selecionar o grupo inteiro, todos os elementos. Então, está selecionado todos os itens. E vamos clicar com o botão direito e selecionar criar grupo. Agora você pode ver que eu não consigo mais selecionar as faixas aqui, ó, quando vamos clicar fora. Quando eu clicar aqui no item, eu já vou selecionar tudo. Então, quando eu for realizar uma movimentação no item, ele já vai mover ele inteiro. Vai considerar que é um conjunto inteiro. Certo? Então, vamos posicionar novamente aqui na distância. Então, fazendo rapidinho aqui, ó, 50 centímetros. 1 metro, tecla de atalho M, clicar, vamos colocar na intersecção aqui, tecla de atalho E, Eraser, e clicar aqui nas bordas. Então essa seria a função. Então criar grupo vai te ajudar bastante nessa movimentação. Então quando você tem um conjunto que
que você não vai separar quando você estiver movimentando, então você cria um grupo. Por exemplo, aqui, ó, e está selecionado o grupo inteiro. Vamos desfazer esse grupo aqui, ó, desassociar. Então a gente tem uma linha de produção, ó, que está criado o grupo aqui, ó, da prateleira inteira. Então quando eu for movimentar essa prateleira para lá ou para cá, eu gostaria que fosse todos esses bins junto, todas essas caixas, o andon junto, a bancada e o operador. Então isso aqui está feito um grupo. Mas caso eu queira separá-los, é só clicar com o botão direito e clicar em desassociar. Ó, separou um. Dá para criar vários níveis de grupo. Então, está criado vários níveis de grupo. Então a gente está desassociando eles. Ó, separou essa instrução de trabalho. Então aqui eu desassociei. Pode ver, ó. Então realizei essa desassociação dos itens. Ó, cada bin está separado. Cada barra dessa. Então eu posso apagar somente um item aqui. Se eu quiser excluir aqui um desses bins aqui, eu posso estar excluindo, selecionando ele. Porque quando está o conjunto inteiro, se eu selecionar ele e apertar Delete, vai apagar o conjunto inteiro. Certo? Então ficar atento a essas coisas aí, logo você se acostuma aí com essa associação aí de criação de grupo. Isso vai te ajudar bastante na construção do seu layout. Então vamos aprender a utilizar a ferramenta Scale, escala. Eu deixei aqui alguns objetos fora aqui, vamos criar uma escala e vamos adicionar ele no nosso layout. Então vamos mover ele aqui mais próximo. Vamos excluir esses dois postos de trabalho aqui. Não quero eles, mas vamos excluir esse posto de trabalho. Então agora para eu excluir todo esse conjunto aqui, eu vou precisar selecionar ele inteiro. Então, vai ser um pouco. Tem que vir na visão aqui, seleciono ele todo. Delete. Eu desfiz todo o grupo. Então, ele vai até demorar um pouco mais aí para estar apagando. Então, vou explicando para você a ferramenta escala. Escala, eu posso pegar um objeto qualquer. Esses objetos é possível estar baixando aqui na biblioteca. Vem aqui, ó, no Warehouse, obter modelos. E aqui nós podemos pesquisar e baixar já modelos prontos. É possível pesquisar em português, mas é interessante também pesquisar em inglês, nas duas formas. Então, uma bancada de trabalho, nós podemos escrever bancada. Já vamos ter alguns itens aqui. Bom, então já vem modelos prontos, com bancada. Então aqui nós podemos pesquisar, assim como se você não encontrar o que você deseja, pesquisa em inglês também, que talvez você possa encontrar alguns modelos diferentes. Então, ó, Workbench. Então, todas essas bibliotecas é possível estar achando já na internet algo mais fácil. Então aqui eu já deixei alguns itens prontos aqui para a gente estar movimentando, fazendo a escala que nós gostaríamos que tivesse. Vamos fazer uma escala com essa bancada aqui. Eu gostaria, vamos ver quanto que ela tem aqui. Usando a ferramenta Trena, ela tem 2,04 metros. Gostaria que essa bancada aqui fosse de 1,20 m, tá? 1,20 m com 50 de profundidade, vai. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar as medidas que nós desejamos. Então, clica aqui no ponto extremo, uma extremidade aqui, nossa bancada. Vou colocar
120, digito 120, ele criou um ponto. E aqui eu vou criar, daqui também, então vou criar aqui uma distância de 50 centímetros. Então, não sei se é possível estar vendo, mas ela criou esses pontinhos aqui, que seriam as nossas medidas. Então vamos clicar aqui no objeto que nós gostaríamos de estar alterando a escala. Vamos em ferramenta, escala, pode utilizar a letra S no teclado. Então aqui, ó, apareceu alguns pontos. Esses pontos verde, então, é como se fosse você está movimentando quais eixos você gostaria de estar movimentando. Então, se eu pegar esse eixo aqui, eu vou estar movimentando nos 3 eixos, tá bom? Eu vou estar movimentando no eixo X, Y, Z, então vai estar mexendo na altura, largura e comprimento. Mas aqui, então se eu pegar só esse quadrado aqui, eu vou estar mexendo nessa escala aqui da largura, tá? Então, nesse momento eu quero mexer em uma escala só, vou clicar nela aqui, ó, e vou ter esse ponto aqui, ó, que eu criei com a trena. Clico, seguro, ponto guia, solta. Mas nossa mesa, nossa bancada já está com uma largura de 1,20 m. Então aqui seria a mesma coisa. Eu vou pegar desse ponto central aqui e vou levar até o nosso ponto guia. Então reduzimos aqui a nossa bancada. Tá? Então, mas se eu pegar... Ah, Dilson, e se eu utilizar esses outros pontos aqui? Então aqui eu vou estar mexendo, se eu quiser mexer na altura seria só esse ponto aqui. Se eu quisesse aqui mexer em outros eixos, ó, aqui ele mexe em vários eixos. Então, só que eu acho mais fácil estar movimentando eixo a eixo, uma vez de cada vez, para você não perder as suas referências. Então eu posso mexer também na altura, também vamos ver quanto que tem de altura essa bancada. Tem 1,07 m. Eu gostaria que ela tivesse 95 centímetros, vai. Então, vou colocar 95 centímetros. Ela já criou esse pontinho aqui, ó. Então, vamos lá, selecionar o objeto, tecla de espaço, a letra S e vamos mexer aqui, ó, nessa escala aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Certo? Então, aí nós temos a nossa bancada na medida que gostaríamos. Então vamos mover ela aqui mais próximo ao nosso operador. Vou ter uma visão superior aqui para deixar uma distância mais ou menos ao centro. Então, todos esses itens aqui eu posso apagar, então uso a minha ferramenta borracha, letra E, selecionar a tecla espaço. Então nós temos aqui a nossa bancada e vamos posicionar o nosso operador na linha de produção. Então vamos selecionar ele aqui. Podemos estar criando um grupo, então selecionei os dois, criar o grupo. Criei grupo. Vamos colocar ele aqui. E para movimentar também eu recomendo você estar movimentando eixo a eixo. Ó. Pode ver que eu movi aqui no eixo verde, mas eu quero mover ele aqui também. Então eu movimento somente no eixo verde e depois aqui somente no eixo vermelho. Porque como ele é 3D, às vezes você pode querer mover ele de uma vez e ele pode mover a altura e o objeto ficar flutuando ou ficar abaixo aí do chão. Né? Então, ó, por exemplo, fazer um movimento assim. Ó. Então, eu faço um movimento aqui. Vamos ver se ele... no caso ele ficou certo. Mas em alguns casos você vai ver, se você estiver movimentando assim, você pode ter o seu objeto flutuando. Então eu recomendo quando você vai fazer uma movimentação de um item que está aqui no espaço, está flutuando, e você passar ele aí na sua estrutura, no seu layout, é importante que você grave ele
eixo a eixo. Tá? Então, essa é a ferramenta escala. Temos alguns outros itens, vamos fazer uma escala nesses outros itens. Vamos colocar esse carrinho aqui. Ele tem aqui, quanto de largura tem? 40. Vou querer um carrinho. Um carrinho um pouquinho mais largo. Vamos colocar ele com 60 de largura. Com 80 de profundidade. A altura eu não vou mexer, tá bom. Então vamos lá, selecionar, tecla E de escala, vamos colocar aqui nosso ponto, clicou aqui, intersecção. Então agora o nosso carrinho já está nas dimensões que nós gostaríamos. Vamos apagar essas linhas aqui e vamos mover o nosso objeto na linha de produção. Tecla M, bom pessoal. Se estiver flutuando aqui, a gente pode utilizar a seta para escolher em qual eixo eu gostaria de estar movendo. Ó, aqui, ó, ele está movendo aqui uns lugares, aqui, ó, pegando outras linhas de referência. Então eu posso travar aqui, eu quero mover ele agora somente no eixo verde. Então, mover, ele vai ficar em cima, não tem importância, depois a gente traz ele para cá. Agora vamos travar ele aqui no eixo vermelho. Nós temos um carrinho. Vamos mover ele aqui próximo. Ah, mas ele ficou aqui do lado errado, então. Vamos utilizar a ferramenta girar. A ferramenta girar, apresentado por esse ícone aqui. Nós podemos vir aqui, né? Seria o rotar. Seria de rotação. Então, como nós temos 3 eixos, nós podemos... No meu caso, eu quero fazer a movimentação dele nesse eixo azul. Então, você pode ver que nossa ferramenta está da cor azul. Aqui, se eu quisesse mover, girar ela nesse eixo verde, então a ferramenta vai ficar da cor verde. E se fosse aqui no eixo vermelho, também eu posso estar girando. Você pode ver. No meu caso, eu vou querer girar nosso item aqui nesse eixo. Eu posso utilizar as setas aqui no teclado esquerda. A seta para a esquerda, eu vou movimentar ele somente no eixo verde. Se eu apertar para a direita, ele já vai travar aqui para eu fazer esse giro no eixo vermelho. E para cima, somente nesse eixo azul. Então, eu quero mover ele no eixo azul, clico num ponto e vou girar ele. Dou o segundo clique e o terceiro clique aqui no ponto que eu gostaria. Então, repetindo, você clica aqui em uma face da superfície, alguma referência e faz o giro. A gente pode estar digitando também o ângulo que nós gostaríamos de estar girando. Ali no canto inferior direito ele vai mostrando o ângulo, a quantidade. E eu posso estar digitando, por exemplo, se eu der um giro de 180 graus, ele voltou no ponto. Tá? Então, quando eu tenho um grupo também, só para uma outra dica aí, se eu estiver movendo ele, eu vou ativar a ferramenta mover, que é a letra M, e eu tiver somente um grupo selecionado, ele vai aparecer esses pontos, esses maisinhos aqui, que esses pontos aqui ele já está dando um atalho para eu estar girando, então eu já posso fazer a movimentação aqui do item, tá? E já girar ele na posição que eu quero. E esse giro que ele faz em cima do seu eixo central, então ele mantém o seu posicionamento. E isso serve para todos os eixos também, ó. Então ele aparece o maisinho aqui, tanto nos 3 eixos aqui, ó, o eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul. Então com a ferramenta mover,
você pode estar fazendo. Porém, quando nós temos mais de um grupo selecionado e tiver com a ferramenta mover, ele não vai te dar essa opção. Então eu preciso estar selecionando essa ferramenta para estar dando o giro nesse conjunto todo, tá? Então essa é uma dica aí que você pode estar utilizando aí para melhorar a sua produtividade no desenho do layout. Próxima dica é a utilização de componentes. Então a gente vai criar um componente. O que seria a criação? Por que você vai criar esse componente? Você pode ter algum item aí que você vai utilizar ele várias vezes no seu layout. Por exemplo, podia ser coluna ou algum bin desse daqui, alguma caixa. E você desenha, distribui ele no layout, mas depois sofre alguma alteração nesse item. Para você não precisar ficar alterando todos esses itens no seu layout, você cria o componente. Quando você fizer alguma alteração nesse componente, todos os outros já vão se alterar. Então vamos criar aqui uma caixa aqui, vou criar um cubo. Uma caixa aqui de uma caixa de 1 por 1, uma caixa quadrada. Então, nós temos uma caixa. Eu vou abrir ela aqui internamente. É uma caixa, nós podemos dar uma cor para ela aqui. Podemos colocar uma caixa de madeira, vai. Criei aqui uma caixa de madeira. Tá. Bom, então vamos selecionar ela aqui. Vamos criar o grupo, vamos criar um componente. Vamos dar um nome para esse componente aqui. Esse componente vai chamar caixa. Difícil, né? Então, esse item aqui chama caixa, cria esse componente aqui. Então agora eu vou fazer algumas cópias desse componente no meu layout. Então vamos distribuir ele no nosso layout. Acho que eu vou distribuir ele aqui. Vou deixar ele aqui na expedição. Então vamos utilizar uma outra tecla de atalho aqui, ó, para fazer cópia. Então nós selecionamos o objeto, utilizamos a ferramenta mover, depois apertamos a tecla Ctrl. Então nós podemos fazer uma cópia, ele vai fazer uma cópia do item. Daí não precisa ficar utilizando Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu já fiz uma cópia, colocar ele aqui, eu posso digitar já a distância dessa cópia que vai ficar do ponto onde eu cliquei. Vou colocar 110, 1,10 m. E eu também posso multiplicar essa cópia. Então você pode ver aqui no canto, eu vou digitar asterisco, vou fazer mais algumas cópias, asterisco mais 4 cópias. Veio aqui em cima da minha empilhadeira, posso selecionar todos eles aqui, vou mover eles para cá. Tá? Então ele já vai ficar uma distância, todos vão estar nessa distância que eu selecionei de 1,10 m, então já ficam equidistantes. Então agora,
como eu criei um componente, se eu fizer alguma modificação, por exemplo, eu quero fazer uma modificação aqui desse item, eu vou mudar a estampa dele, não vai ser mais caixa de madeira, vai ser uma caixa de metal. Vou colocar esse metal aqui, ó. Então eu fiz aqui, ó, um fundo de metal. Eu posso já selecionar todas as bordas aqui, ele já vai pintar tudo de uma vez. Tá, então, ó, você pode ver que todas as caixas, elas já foram feitas essa modificação. Assim como alguma dimensão que eu for mudar aqui, ó. Vou mudar aqui a dimensão desses itens aqui, ó. Vamos colocar scale aqui, ó. Vamos mudar. Você pode ver que todas elas já vai sofrendo alteração. Vou aumentar aqui a largura. Eu posso. Toda modificação que eu fizer nesse item agora, todos os outros já vão estar sendo alterados. Então, por exemplo, poderia ter várias caixas dessas aqui nesses porta-pallets aqui. Sofreu alguma alteração aí no seu layout, em algum requisito do seu projeto. E para você não precisar ficar alterando caixa a caixa ou fazendo um monte de cópia, copiar e colar aí, você pode estar criando esse componente. Então, essas seriam as dicas aí para estar utilizando no desenho do seu layout. Espero que tenha gostado e até a próxima. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como colocar as faixas de gestão visual, colocar as cotas dimensionais de distância entre as máquinas, tamanho de prateleira, de bancada, as cotas dimensionais, como colocar o texto 3D para demarcar alguma área, para identificar alguma coisa no chão, na parede, e também criar uma animação que você pode estar utilizando em alguma apresentação sua para apresentar o projeto. Então vamos lá para o nosso layout. Então temos aqui o desenho que nós utilizamos na aula passada. Então primeiramente vamos medir a dimensão desse barracão. Então vamos utilizar a fita métrica aqui, a trena, utilizando a tecla T de atalho ou clicando ali no ícone da trena aqui em cima. Então vamos medir a partir desse ponto aqui e vamos até aqui para medir. Então tem 3.954 centímetros, 39,54. Então 39,54 vai ser a nossa medida. Vamos criar a faixa. Como que nós criamos? Utilizando a ferramenta retângulo, que é representada aqui, ó, nesse ícone aqui. Se você clicar aqui tem algumas outras opções também, círculo, polígono, mas vamos utilizar o retângulo, que pode ser com a tecla R, a tecla de atalho R. Vamos clicar aqui, vamos dar a direção, eu vou colocar a faixa para esse lado. Então, só ficar atento aqui quando utilizar essa ferramenta, você consegue visualizar aqui, ó, nesse canto aqui, ó, as dimensões que está sendo desenhado. Então vamos colocar aqui a dimensão de 39,54, que é a nossa dimensão do barracão, e eu quero que a faixa fique para esse lado de cá. Se eu colocar aqui, a faixa vai ser desenhada nesse sentido aqui, ó. Se eu colocar assim, essa faixa vai ser nesse sentido. Então como eu mexi o cursor, vou ter que digitar novamente. Então 39,54, ponto e vírgula. A faixa normalmente é uns 6 a 8 centímetros, vou colocar 6 centímetros aqui, tá? Então, criou a faixa. Então já temos essa faixa e vamos repetir essa operação nesse lado aqui. Clica aqui nesse ponto, dá a direção que o programa vai desenhar, 39,54, ponto e vírgula 6. Então nós já temos a faixa do corredor, nosso layout aqui, ó, pode ver que ele está exatamente no ponto. Vamos pintar. Aqui nós utilizamos esse ícone da tinta, logo aqui em cima. Então podemos utilizar esse aqui e escolher a cor amarela. Essa cor amarela normalmente é utilizada nas faixas para demarcar. Então nós já temos essa faixa aqui, certo? Ele já pinta inteiro.
ferramenta que pinta tudo. E agora vamos desenhar a nossa faixa para demarcar algum objeto, fazer a parte ao redor dela. Nós podemos fazer uma faixa retangular, vamos fazer uma faixa retangular aqui. Nosso objeto tem, vamos ver aqui qual que é a dimensão desse objeto. 53,8, 54, vai. 54 centímetros por 82, 54 por 83. Vamos criar uma faixa de 56, a medida dele de 56, vai. Você pode fazer a olho aqui, né? Ó, ficaria legal. 60 por 90, então vamos colocar aqui, ó, 90 ponto e vírgula 60. Então ó, você pode ver que ele ficou um pouquinho desalinhado, mas é só mover o nosso objeto com a ferramenta mover. Então movemos ele aqui, tá? Então podemos, ou temos a opção de criar outro retângulo ao redor dela, desse retângulo que nós criamos, ou selecionar as bordas e nós podemos criar um offset, certo? Então clicamos aqui em qualquer aresta, pode ver aqui, ó, que ele já está demarcando, e dá a opção para fora. Então qual que é a distância que eu estou colocando a faixa? De 6 centímetros. Então uma faixa, só digitar 6 e dá Enter. Então já criamos a faixa para demarcar. Tá ok? Então vamos pintar utilizando a ferramenta do balde aqui, só que a gente já tem essa bandeja aqui do lado, tá? Então essa bandeja aqui do lado, a gente já pode só clicar aqui na cor que nós utilizamos anteriormente e clicar nela. Então essa aqui é uma forma que a gente pode utilizar. Então a gente utilizou essa ferramenta Offset para estar abrindo a faixa, alguma aresta. Então vamos criar nossa faixa aqui para a segunda caixa. Nós podemos estar criando um grupo aqui para essa faixa que nós criamos aqui, se for conveniente. Dá o Ctrl+C, Ctrl+V é uma opção. Seleciona ela, dá Ctrl+V e colocar. É possível utilizar a tecla de atalho mover e depois apertar o Ctrl. Você pode ver que embaixo do seu cursor apareceu um maisinho, ó. Se eu apertar novamente some, que então só vou estar realizando a movimentação do item. Ou se apertar o Ctrl, ele vai ficar com o maisinho ali, isso quer dizer que eu vou estar fazendo uma cópia. Clica aqui no objeto e faço a movimentação, é uma opção também. Mas agora eu vou desenhar vou desenhar novamente aqui rapidinho para vocês verem. Desenhar aqui a dimensão que estávamos usando era de 90 por 60, certo? Então 90,60. Trabalhar aqui fora da caixa, então seleciona aqui vou selecionar as arestas aqui individualmente. Então vamos utilizar a ferramenta Offset. Ele já foi aqui. Então a ferramenta Offset, 6 centímetros de largura. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer só a borda dele. Então vamos fazer aqui uma borda, fazer de 18 centímetros aqui, ó. 18 centímetros para cá, 18 centímetros para cá. Vamos fechar aqui com a nossa ferramenta linha, né, que é esse ícone aqui, ó, do lápis. Desculpa, eu já apertei aqui a tecla L aqui no teclado, mas é só vir aqui nessa ferramenta aqui do lápis ou a tecla L no teclado e vamos fechar aqui, ó. Você pode ver aqui, ó,
espera a linha ficar na cor verde. Então isso quer dizer que ele está 90 graus, né, do eixo aqui de baixo. Então eu tô seguindo a linha do eixo, então tá alinhado com o eixo vermelho aqui também. Podemos repetir essa operação, então utiliza a trena aqui, 18 centímetros, 18 centímetros. Isso aqui é uma das várias formas que nós podemos fazer. Aqui eu estou fazendo uma forma um pouco manual, mas é possível a gente desenhar uma e fazer a cópia de todas elas e realizar o giro. Então a gente pode realizar o giro, mas essa daqui é uma das formas, então nós pegamos e podemos fechar aqui. Nós fechamos todas elas aqui. Aqui, ó, fechamos. Podemos pintar. Tecla Eraser. Nós fechamos aqui. Certo? Nós já temos a nossa faixa aqui, que é só as bordas. Selecionamos, podemos criar um grupo para ela. E assim a gente consegue fazer a movimentação desse item. Fica aqui. Vamos mover também a nossa caixa. Podemos colocar, então, algumas formas de gestão visual. Nós podemos utilizar alguma outra cor, se for algum refúgio, né, algum refúgio. Então, nós podemos utilizar a cor vermelha. Ó, note como eu criei um grupo, tá? Eu criei um grupo para ela, eu não consigo fazer a pintura dessa forma. Eu preciso entrar no grupo dando 2 cliques em cima desse grupo e agora eu consigo fazer a modificação. Agora ele está selecionado e eu posso estar realizando a pintura dos itens aqui. Então, a gente pode selecionar. Então, nesse caso aqui, poderia ser uma caixa de não conformidade na sua fábrica. Então, ok. Então, essas são as cores que nós utilizamos. Então, pode ver que tem que verde, pode significar que está liberado pela qualidade. Está aguardando o movimentador vir buscar. Então, pode ser essas opções de cores também que você pode estar utilizando. Então, essa aqui seria a parte de gestão visual da fábrica, né, na questão de faixa de gestão visual. Aqui, a gestão visual de fábrica, a gente pode ter algum quadro com as informações, é só estar buscando essa biblioteca na linha, mas é possível estar fazendo também esse quadro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também como estar demarcando. Vamos demarcar, vamos dar um nome aqui para alguns departamentos, para alguns setores. Então, você pode estar criando um projeto onde você vai ter células de produção. E nessas células, para você estar explicando, é mais fácil ter o nome dessa célula, do posto de trabalho escrito no chão. Então, a gente pode utilizar a ferramenta Texto 3D, você pode vir aqui no menu Ferramentas, tem o Texto 3D, ou tá adicionando aqui, ó, que também tem aqui esse ícone aqui, que seria para o Texto 3D. Tá? A gente clica nele, escreve qual que é o texto, então aqui vamos colocar CNC 01. CNC, podemos escolher a fonte, ó, tem várias opções de fonte. Tá. Vamos colocar aqui uma fonte. Então, essa fonte, nós podemos escolher se ele vai ser preenchido ou extrudado. Extrudado é ele ter a uma certa altura e a dimensão dele. Vamos clicar aqui em OK. Tá, e aqui nós temos, então a gente pode... Ele vai ser um objeto, então a gente pode girar no sentido que nós vamos querer. Pode estar movendo de posição, certo? Então,
Ele está aqui, a gente pode aumentar, utilizar a ferramenta Scale. Então, seleciona ele, aperta a tecla S e nós podemos estar aumentando ele também. Então nós temos aqui o nosso texto. Tem nosso texto aqui. Nós podemos estar dando nome para todos os setores, montagem. Nós podemos criar aqui montagem. Clica novamente no texto, digita montagem, dá Enter, colocar montagem. Tá, então aqui podemos fazer uma identificação para ele, podemos estar colocando na parede. Aqui a parede está oculta porque eu estou utilizando o layer, então aqui para aparecer. Nós podemos estar fazendo a identificação na parede também. A gente pode girar, pode estar posicionando da forma que achar melhor, então no layout. Fica melhor para estar explicando a célula de trabalho para a diretoria, alguma coisa. Então vou ocultar novamente as paredes. Então seria isso aí, a utilização desse texto 3D. E vamos lá para a próxima ferramenta, que seria as cotas dimensionais, as dimensões. O porquê que é importante estar colocando as dimensões, as cotas dimensionais no seu projeto? Porque se você planeja alguma mudança no seu layout, você precisa contratar às vezes um terceiro ou até mesmo a manutenção da sua empresa vai realizar instalações elétrica, pneumática, hidráulica, e para eles saberem onde eles devem fazer, você precisa colocar a distância, dar algumas referências para eles estar fazendo alguma mudança. Por exemplo, aqui nessa CNC, às vezes a máquina está em outro lugar e você falou assim, vai ser aqui esse posicionamento, qual que é a distância que eu devo estar instalando, fazendo essa parte elétrica, certo? Então, vamos colocar essas cotas dimensionais. Como que nós faremos isso? Tem esse ícone aqui, tá, de cotas dimensionais. Se você não tiver aqui no menu, é somente entrar aqui em ferramentas e clicar em dimensões. Clicou em dimensões, selecionou, já está selecionado. Então, qual que é a distância dessa caixa aqui para a parede? Vamos pegar aqui uma referência aqui, essa borda da caixa. Vamos clicar aqui nesse ponto aqui e ó, você pode ver que ó, ele já dá a distância, algumas referências. Então vamos colocar duas referências. Primeiro essa, da mesma forma vamos colocar essa dimensão aqui. Tá. Então aqui já tem essa cota. Vamos colocar algumas dimensões aqui, a distância, onde que ela vai começar esse equipamento em relação à parede, qual vai ser a distância dela para a parede. Então aqui, vamos demonstrar aqui, é só clicar em dois pontos de referência e depois você, certo? Então são as cotas dimensionais aqui, ó, quando essa máquina aqui, vamos ver aqui, ó, também em relação a essa parede, tá? Bom, então, daqui, certo? Essa mesma distância e qualquer a outra dimensão aqui. Opa, apertei outro botão, tá? Vamos selecionar aqui novamente. Tá, aqui. Tá difícil de aparecer. Então nós podemos fazer aqui, ó. Certo? Outra coisa que é importante, às vezes você manda fazer esses carrinhos em algum terceiro, vai fabricar, e como que você vai
passar para ele o que ele tem que fazer. Você precisa passar as dimensões. Então você cria as dimensões, clica aqui nas dimensões e coloca as cotas. Vamos colocar as dimensões desse carrinho. É lógico que você não vai mandar o layout inteiro para o terceiro. Então aqui é um carrinho quadrado. Nós podemos fazer assim. Vamos colocar esse carrinho aqui fora do layout e depois você manda para ele, seu fornecedor aqui. Vamos colocar ele aqui. Então a gente pode estar fazendo aqui fora do layout, tá? Qual que é a altura dos andares? Vamos colocar aqui a altura dos andares, todas as cotas que ele precisa para a fabricação do item. Então, cota aqui dos andares. Diz aqui a espessura aqui, a altura desse andar. Bom, então é isso aí. Essas seriam as cotas. Então você, onde for necessário estar criando as cotas, você pode estar criando, tá? Para estar passando para os seus fornecedores. E para uma apresentação, você pode fazer uma animação, vai criar um vídeo aqui da sua fábrica percorrendo ela, você escolhe as cenas. Então vamos escolher as cenas, como criar esse vídeo. Então primeiramente eu vou adicionar então aqui as paredes aqui, ó, no meu layer. Voltou as paredes. Então vamos colocar aqui uma visão da nossa fábrica geral. Vamos excluir essa caixa aqui, ou essa caixa não, esse carrinho excluído. Então nós temos aqui a nossa fábrica. Eu vou fechar essa bandeja, vou dar mais espaço. Então vocês estão visualizando ela. Então vamos fazer a nossa animação. Vamos clicar aqui no menu visualizar, animação, adicionar cena. Adicionei essa cena. Então cada ponto que eu quero visualizar, você vai em visualizar, adicionar cena. Então aqui é uma cena. Então a gente vem aqui, aproxima aqui, vamos entrar aqui na fábrica, tá? Então vamos dar uma visão aqui do corredor. Fazer um trabalho de câmera. Animação, adicionar cena, uma coisa mais bonita. Então a gente pode vir pelo corredor e depois tá virando aqui em algum posto de trabalho. Você vai estar fazendo alguma explicação na apresentação. Adicionou cena, virou, desvirou, passa aqui, ó, entre os quadros de gestão. Se quiser dar passar aqui, vamos ver esse quadro de gestão aqui. A gente pode dar um zoom aqui também nesse quadro de gestão. Visualizar, vamos adicionar uma cena, tá? Vamos percorrer mais um pouco a fábrica pelo corredor. Aqui pelo corredor. Vamos dar a visão aqui do gestor. Adicionou uma animação, tem todos os pontos. Tá, outro quadro de gestão, vamos colocar entre os quadros mais uma cena. Vem aqui, dá uma visualizada nos porta-pallet aqui nessa parte de expedição. E depois disso a gente sai da fábrica. Vamos sair aqui da fábrica e mostra aqui uma visão geral no final dela. E aqui nós encerramos. Então vamos reproduzir o nosso vídeo e ver como ficaria.
Então vai no menu visualizar, animação e reproduzir. Então nós podemos ver aí cena 1, a cena 2, entrando na fábrica, uma visão de toda a fábrica. Então todos esses parâmetros de quanto tempo vai ficar em cada cena, o período da transição entre as cenas, é possível parametrizar. Então, se você quiser fazer uma apresentação, quer torná-la mais rápida ou um pouquinho mais lenta em cada parte, é possível. Então aqui vamos interromper. E para você exportar, então se tiver ok aqui, você vem em arquivo, exportar, animação, exportar o vídeo. Aí você vai escolher o local que você quer salvar, ele já vai renderizar o vídeo, vai criar o vídeo e você pode estar utilizando ele como um vídeo normal. Você pode estar adicionando uma apresentação de PowerPoint e isso aí vai surpreender os seus superiores, seus diretores de estar vendo uma animação em 3D. Isso torna muito mais fácil você explicar o projeto, eles vão conseguir visualizar bem melhor as ideias do projeto, é mais fácil enxergar o fluxo, então você mostrar só uma foto fica mais difícil. Então esse aí foi as dicas aí do SketchUp, as ferramentas que você pode estar utilizando, inclusive para apresentação, já para implementação, a utilização das cotas é extremamente importante. Algumas identificações pode ser na parede, aqui no chão também. Isso aqui pode ser essas identificações somente explicativa ou também pode ser umas identificações que pode ter na fábrica mesmo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.